Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo pra gente bater a meta de 90 mil inscritos. Conto aí com a colaboração de todos. Vamos pra cima que hoje é dia de Corinthians, tá? Lá na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro, jogo extremamente importante. Infelizmente é um adversário direto do Corinthians nesse momento, tá? Cuiabá é um clube que a gente sabe que vai brigar pra não cair. O Corinthians, se não tomar um rumo, se não tomar um jeito, também vai brigar para não cair, tá? Ainda dá tempo de se recuperar e fazer um campeonato tranquilo. Mas depende apenas do Corinthians. E esse é o maior problema ultimamente da nossa equipe. Quando depende só do Corinthians. Certo, família? Peço também que me sigam nas redes sociais. Após aí a partida contra o Cuiabá, eu entro ao vivo lá no Instagram, @John do Timão, tá? Finalizou a partida, o John já tá ao vivo, então fiquem atentos aí. Editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, hoje é um dia muito movimentado, tá? Temos a final da Champions e aí eu já aproveito para apresentar para vocês o aplicativo OneFootball, completíssimo para você que é fã do esporte, tá? Temos aí o tempo real dos jogos, temos notícias, estatísticas, vídeos, jogos ao vivo, conteúdos exclusivos e muito mais, tá? Hoje já temos aí o Campeonato Brasileiro, né, o jogo do Corinthians aí, e aí você pode acompanhar os melhores momentos logo após as partidas, tá? Tanto Brasileirão Série A quanto Série B. Champions League, a final hoje. Tudo que você precisa saber está lá no OneFootball. Tem o QR Code na tela para vocês. Tudo de Copa do Brasil e as atualizações aí do mercado de transferências do futebol europeu. E já abre a janela do mercado brasileiro, né? Então já acompanha aí pelo OneFootball. O link está aqui na descrição para vocês, família. Vamos para cima, tá? Corinthians entra em campo às 18h30, certo? Horário de Brasília aí diante do Cuiabá. Um jogo extremamente importante, tá? Essa semana aí, né? Depois do jogo contra o Del Valle, tivemos um treinamento no CT Joaquim Grava, tá? Um trabalho aí tático e de bolas paradas. Houve também um treinamento de organização ofensiva com passes, cruzamentos e finalizações. Pô, o time simplesmente não finaliza. É uma das maiores reclamações que a gente tem. Não cria oportunidade. Corinthians rouba a bola e não faz ideia do que fazer com a bola. Tá? Então espero que pelo menos nesse treinamento Luxemburgo tenha trabalhado essa questão, né, de transição da equipe, de criação de jogadas. Tá? Vou passar aqui a lista dos jogadores relacionados para a partida de hoje. Tá? Os goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli. Laterais: Fábio Santos, Fagner e Matheus Bidu. Zagueiros: Bruno Mendes, Caetano, Gil e Murilo. Meio-campistas: Biro, Fausto Vera, Maicon, Renato Augusto, Rony e Juan Oliveira. Então, o Juan Oliveira era um jogador da base aí do nosso clube. Atacantes: Adson, Barleta, Felipe Augusto, Giovani, Pedro, Roger Guedes, Wesley e Yuri. Tá? Muitas novidades aí, né? Escolheu o Barleta, Wesley, Pedro, Felipe Augusto, Giovani, tá? Muitos jogadores aí que a gente sempre cobrava a presença. Luxemburgo aí os relacionou, né, para essa partida. E aí, a informação que a gente recebeu é que o Corinthians deve voltar ao esquema 4-3-3. Certo? Depois aí da mudança que o Luxemburgo fez no jogo de volta contra o Atlético Mineiro, testou contra o América, perdeu. Testou aí contra o Del Valle, com 25 minutos, estava tomando 2-0, já abandonou o 3-5-2, tá? Já esqueceu 3 zagueiros, voltou com a linha de 4 jogadores ali na defesa do Corinthians. E aí a provável escalação do Timão é a seguinte: Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Matheus Bidu. Fausto Vera, Maicon e Renato Augusto, Pedro, Roger Guedes e Yuri Alberto. Tá? Então Pedro, que teve um destaque aí no jogo contra o América Mineiro, né? Acabou sofrendo pênalti aí, entrou também no jogo contra o Del Valle e agora deve receber a oportunidade como titular da equipe frente ao Cuiabá dentro de casa, tá? Então um jogo aí dentro de casa para o Pedro iniciar como titular. Eu quero saber qual que é o palpite de vocês para a partida de logo mais entre Corinthians e Cuiabá. Lembrando
Ao final da partida, o John entra ao vivo lá no Instagram pra gente fazer aquela resenha pós-jogo, tá? Analisar a partida, debater aí sobre diversos assuntos do nosso Coringão, família. Bom, um ponto importante, tá? Sobre a partida de hoje, a gente falou aí sobre os relacionados. Temos os não relacionados, tá? O contraponto disso tudo. Rafael Ramos, cortado. Romero, cortado. O Cantillo vinha se recuperando de uma lesão, segue fora. E aí o principal nome, tá, que me surpreendeu, o do Giuliano. E aí o Raul Moura, tá, um dos grandes setoristas aí do Corinthians, trouxe a informação de que o Luxemburgo não conta mais com o Giuliano e o jogador não deve ser utilizado, tá? Qual que é o problema? O Giuliano já fez 7 jogos com a camisa do Corinthians no Brasileirão. Já atuou pela Copa do Brasil. Ou seja, como que a gente vai negociar o Giuliano com outro clube da Série A se ele não vai poder jogar o principal campeonato, que é o Campeonato Brasileiro, mais 30 rodadas aí de Brasileirão? Ele não vai poder jogar, tá? E aí, eu já vejo por outro lado também, tá? Pô, o Paulinho é um atleta de um salário de R$1 milhão, machucado. O Luan é um atleta de um salário de 700, 800 mil reais, não joga. Júnior Moraes, a gente descobriu que ganhava 650 mil reais, não jogava. E agora o Giuliano com salário de 800 mil reais, o treinador afastou o atleta. Por opção técnica, tá? Porque o jogador não correspondia em campo. Pelo jeito não correspondia nem nos treinamentos. Pô, o cara ganha 800 mil reais, certo? 800 mil reais. E não corresponde, tecnicamente falando. Pô, é uma piada, cara. De verdade, é uma piada. Um jogador que, por exemplo, no ano passado, foi o destaque do Corinthians na Copa do Brasil, fez gol em quase todas as fases, tá? Só não fez gol contra o Atlético Goianiense. O gol da final foi dele, fez gol contra o Fluminense, fez gol contra o Santos, 2 gols inclusive, fez gol contra a Portuguesa Santista. Era um cara, era o 12º jogador do Corinthians. E hoje não serve nem para ser o 25º. Tá? Cortado. O Giuliano conseguiu ser cortado da lista de relacionados de um jogo em casa contra o Cuiabá. Tá? É isso que a gente tem que entender. O Giuliano foi cortado da lista de relacionados de um jogo em casa, na arena, contra o Cuiabá. O resto eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada, que eu não consigo nem descrever o meu sentimento, a minha resposta que eu teria para essa situação, tá? Bom, vamos mudar um pouco de assunto, tá? Falar aí sobre convocações. A seleção do Paraguai divulgou aí 24 convocados, tá? Para o amistoso que vão fazer frente à Nicarágua. O jogo aí acontece no dia 18/6, certo? No estádio Defensores del Chaco. E temos um jogador do Corinthians convocado. Na verdade, 2, tá? Um ainda não chegou, tá? Que foi o Matias Rojas, já foi convocado, certo? Ele ainda aparece como jogador do Racing, vai chegar para o Corinthians só em julho, tá? E o segundo jogador é o Balbuena. O Balbuena pertence ao Corinthians, já está afastado, não é nem relacionado mais para as partidas, tá? Mais um jogador de um salário de mais de 500 mil reais, que não é nem relacionado, certo? E foi convocado para a seleção do Paraguai. Para a seleção do Paraguai a gente deseja aí uma boa sorte e tudo mais, mas o atleta não faz parte dos planos do Corinthians. O Balbuena, tá? Porque o Matias Rojas faz muito parte dos planos do Corinthians e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, a nossa diretoria recebeu mais uma sugestão da torcida, né, o que tudo indica, sobre o volante Federico Redondo, tá, do Argentino Júnior, que foi nosso adversário aí na chave da Libertadores. A nossa diretoria avaliou o atleta e as informações que temos é que o jogador não agradou a nossa diretoria. Um ponto importante, o Matias Rojas, quando foi indicado, também não agradou a nossa diretoria. Tempos depois, a diretoria foi e contratou o atleta. Então, não dá para jogar a toalha ainda.
tá? A nossa diretoria inicialmente não gostou do Federico Redondo. Qual que é o ponto importante? Do mercado argentino como um todo, tá? Isso serve para o Federico Redondo, mas serve para outros atletas também. A moeda, o peso argentino, certo? Que é a moeda local, está muito desvalorizada. Então, um salário aqui no futebol brasileiro razoável, pô, é como se fosse um salário de astro lá na Argentina. Que foi a questão do Matias Rojas. Não renovou com o Racing porque qualquer proposta do futebol brasileiro superava a proposta do Racing. Tá? E aí, o Federico Redondo é um atleta, é um volante, tá? Um primeiro volante de 20 anos de idade, tá? 20 anos de idade, tem quase 1,90 m de altura, tá? Participou aí das seleções de base da Argentina, tá? Tem participações aí na seleção sub-20 da Argentina. E o salário dele no Argentino Júnior é baixo para os padrões brasileiros. Tá? É um cara que tá aí, acabou de subir a base, 20 anos e tudo mais, mas o salário dele no Argentino Júnior, se a gente comparar com o salário para o futebol brasileiro, como eu disse, é um salário baixo. Então, mais uma vez eu coloco, na primeira avaliação da diretoria, não gostaram do volante Federico Redondo do Argentino Júnior, mas isso não quer dizer que a diretoria já desistiu ou que jogou a toalha dessa negociação, tá? Existe ainda a possibilidade, o Fausto Vera pode ajudar de alguma forma, né? Já que era companheiro aí do Federico Redondo no Argentino Júnior, e a nossa diretoria ainda busca um volante. Tá? O Cuéllar é a primeira opção, né? O plano A. Tem outros nomes aí que a diretoria vem sondando, tá? Outros nomes aí do mercado, mas sabe como é o Duílio. Sabe como é o Alessandro. Para o Corinthians contratar, o cara tem que estar sem clube. O salário tem que ser lá em cima. Senão, não agrada a diretoria. Não é o modelo que a nossa diretoria gosta. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês, tá? Sobre essa situação aí do Federico Redondo. Um volante interessante, barato, tá? Mas não é unanimidade para nossa equipe. Bom, e já aproveito para apresentar para vocês nossa parceira, tá? 1xBet, fechada aí com clubes do mundo inteiro, com Chelsea, com Liverpool, com Barcelona e com o John do Timão, tá? Consegui uma odd bacana para vocês do jogo entre a Inter de Milão e o Manchester City, a final da Champions, tá? Hoje às 4 da tarde. 7,3 a vitória da Inter, 4,7 o empate e 1,4 para a vitória do City, tá? Então aproveitem aí. Pô, John, acho que vai sair mais de 2 gols na partida. Pô, a odd já vai para 1,8, certo? Somada aí, se você acertar a quem for campeão, pô, só vai multiplicando, tá? Então aproveitem, rapaziada, essa odd aí também. E temos também o Corinthians jogando em casa, tá? Contra a equipe do Cuiabá. Odd de 1,6 para a vitória do Coringão e 3,6 para o empate. Então, pô, se você acertar o campeão da Champions, colocar a vitória do Coringão, número de gols, tá? Mais de 2 gols lá, ou mais de 1,5 gols. Aproveitem, rapaziada. O cupom do John está aqui no comentário fixado, tá? Vocês ganham 100% de bônus até R$ 1.200 lá na 1xBet. Aproveitem, família, e vamos pra cima, tá? Uma novidade aí muito bacana. O pessoal que é setorista aí do Fluminense trouxe a informação de que o clube carioca está interessado no atacante Ângel Romero da equipe do Corinthians, tá? Ele chegou aí no início do ano para nossa equipe, não agradou de forma alguma, tá? Não correspondeu, não finalizou, não fez gol, não fez nada. Só atrapalhou a nossa equipe. Só atrapalhou os jovens. O que o Romero fez no Corinthians esse ano foi atrapalhar, certo? Essa é a grande verdade. E aí o Fluminense está interessado e pode fazer uma proposta pelo atacante. Porque o Luxemburgo já afastou o atleta também. Não foi nem relacionado para o jogo de hoje contra o Cuiabá. Mais um, tá? Mais um que não foi relacionado. E isso pode facilitar a saída dele do clube. O Corinthians espera uma proposta, tá, do Fluminense, não quer emprestar o atleta, quer vender o jogador, só que o Corinthians também sabe que o Romero não tem muito valor de mercado.
Então qualquer valor ali simbólico, o Corinthians já aceitaria para negociar o Romero e a gente aguarda, tá? Lembrando que a janela abre aí em julho, tá? Em julho, a partir do dia 1º de julho, o Fluminense já pode efetuar essa proposta, já pode concretizar essa negociação e eu de verdade estou torcendo muito para que o Fluminense faça essa proposta e o Corinthians aceite e venda o Romero, tá? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Será que o Diniz, o que o Diniz viu no Romero que nenhum torcedor do Corinthians consegue ver nesse momento, tá? Eu particularmente não consigo. Mas quero saber a opinião de vocês, família. Lembrando que após a partida entre Corinthians e Cuiabá, o John entra ao vivo lá no Instagram, @JohnDoTimão. Um forte abraço, até mais e vai Corinthians!